Ao longo da nossa série de mensagens sobre casamento em Provérbios, que nós estamos encerrando hoje, nós exploramos verdades fundamentais de uma vida conjugal saudável, de uma vida conjugal abençoada. Hoje, nós chegamos a uma pergunta crucial. A pergunta crucial de hoje é, encerrando essa série, como escolher um parceiro para a minha vida? Como escolher esse cônjuge? Para prosseguir, deixe-me perguntar aqui, quantos são solteiros, não são casados? Levantem a mão, independentemente se você pretende ou não se casar. Pode levantar a mão, só para eu saber com quem que eu estou falando aqui. Pode levantar a mão, pode manter a mão levantada. Muito bem, certo. Muito bem. Pode baixar, Lucas. Abaixa, Lucas. Tá bom, Luquinhas, pode abaixar. É claro que a palavra de Deus terá utilidade e grande proveito para todos nós, mas, no entanto, há um direcionamento específico hoje, que são estes que querem e precisam escolher um parceiro para a vida. Historicamente, os padrões para se casar, para escolher com quem se casar, são a paixão, que é o que predomina hoje em dia. Então, eu vou casar por amor, eu me apaixonei, a pessoa é linda, a pessoa é maravilhosa, é atraente, etc, etc. A paixão. E um outro padrão predominante, pelo menos não no nosso tempo, ou não na nossa localidade, é o padrão do arranjo. Quantos aqui viveram em algum contexto, ainda que no Brasil, em outros estados, outras regiões do Brasil, em que o casamento por arranjo era mais comum? Alguém vivenciou isso de perto? Quando era feito um acordo lá, o pai e a mãe decidiam com quem o filho ia casar, já viu isso acontecendo? Alguns já, várias vezes. Não é muito distante de nós, mas não é o comum, está fora de moda. E antes que você ache que eu vou resolver a questão de qual dos dois métodos é melhor, o casamento arranjado ou o casamento por paixão, eu quero dizer que a Bíblia dá um caminho superior aos dois. Nenhum dos dois, na verdade, merece um destaque maior, porque a Bíblia apresenta um caminho superior aos dois. E eu começo com Provérbios capítulo 18, versículo 22. Você pode conferir na sua Bíblia o texto, mas nós temos ele também aqui na tela. Provérbios 18, 22 é uma passagem clássica sobre casamento, sobre esposa, sobre cônjuge. E o texto de Deus, o texto da palavra de Deus diz assim: quem acha uma esposa acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Basicamente, o que é que esse versículo está dizendo para nós? Ele está conectando o encontrar o cônjuge a quê? A bênção de Deus. Ele está ligando as duas coisas. A bênção de Deus a encontrar um cônjuge. Quando o provérbio fala o bem, acha o bem, esse bem não é uma coisa boa assim, do tipo, tem uma coisa boa na minha vida acontecendo agora, mas depois preciso de uma outra coisa boa. Não. O bem aqui é algo bom, agradável, amável e valioso, que traz bem-estar, que traz prosperidade e felicidade. É bem duradouro para a vida toda. Quando o versículo diz que é um favor, ele está dizendo que faz parte da boa vontade, a bênção, o deleite que o Senhor tem para nós. Então, olha, é muito claro que não se refere a qualquer esposa, ou, ampliando a ideia, qualquer cônjuge. Não é qualquer esposa que é o bem de Deus, não é qualquer marido que é o bem de Deus. É aquele cônjuge temente a Deus, aquele que é sábio, aquele que tem caráter íntegro, aquele que tem uma conduta correta. Esse texto estabelece que sim, senhor, sim, senhora, é bom ser casado. Não é obrigatório ser casado. Ser casado não é decisivo para ser feliz, não é algo determinante para a nossa felicidade. A gente vai falar sobre isso hoje. No entanto, apesar de existir felicidade fora do casamento também, e ela existe, graças a Deus por isso, no entanto, nada disso invalida esse fato. É bom ser casado. E não é bom meramente como benefício terreno.
das tantas coisas boas que essa vida terrena me oferece, ser casado pode ser uma delas. Não, aqui é algo bom. O texto está deixando muito claro que é algo que Deus concede, uma bondade concedida por Deus. O texto é muito claro, é uma bênção que vem do Senhor. Então, o cônjuge certo, respondendo à pergunta, o cônjuge certo é aquele indicado por Deus, é aquele dado por Deus. Encontrar o cônjuge pela paixão não é o método ideal. Encontrar um cônjuge pelo arranjo, meu pai vai arranjar um casamento para mim, também não é o ideal. Não são boas razões primárias para se casar, porque ignoram o motivo fundamental, que é esse aqui do texto, que o cônjuge bom é aquele que é dado por Deus. Então a resposta correta para a pergunta, como que uma pessoa sábia deve procurar e escolher com quem vai se casar? A resposta é, o cônjuge ideal é uma dádiva celestial. Então eu já estou trazendo a resposta aqui. Eu vou pedir para todo mundo repetir esse princípio comigo. O cônjuge ideal é uma dádiva celestial. E vamos repetir isso bem alto, principalmente para os solteiros aqui, para eles gravarem. Vamos falar bem alto para entrar na cabeça deles? Vamos lá? O cônjuge ideal é uma dádiva celestial. Tá? Eu já casei. Seja esse cônjuge do tipo celestial. Seja esse cônjuge, continue sendo ou torne-se esse cônjuge. Nós vamos esmiuçar isso nessa noite. A grande pergunta nesse momento é, o cônjuge ideal é uma dádiva celestial. Tá bom, como é que Deus me dá isso aí? Qual site eu procuro? Será que eu tenho que ir lá no gabinete do pastor, perguntar, subir no monte, ficar orando até Deus revelar um nome? Como que Deus faz isso? Como Ele indica? É um sonho que Ele me dá? É um sinal? Uma profecia? Um sentimento? Uma coincidência? O cônjuge certo é uma dádiva de Deus, mas olha, pelo simples fato de esse versículo não dizer como Deus dá, eu quero dizer para você o seguinte, essa dádiva é recebida através de uma escolha responsável e ativa da sua parte. Aqui muita gente se engana. O cônjuge ideal é uma dádiva celestial, então Deus vai me dar, eu vou esperar a coisa acontecer. Não. Ele te dá através de você ser sábio em escolher com responsabilidade, com dependência, com temor e com oração. Como é que Deus te sustenta? Através do seu trabalho. Quanto mais responsável, mais diligente, mais esforçado você é no seu trabalho, Deus não te sustenta através do seu trabalho? É a mesma coisa. Nós não somos bebezinhos de Deus, que Deus dá tudo na boquinha. Ele nos dá o cônjuge através da nossa atividade responsável de procurar. Tá? Então, quando você pensa assim, como é que eu tenho que procurar e sigo essa maneira de Deus, eu vou receber como dádiva de Deus. E é legal, porque eu vou fazer uma comparação aqui, né? Quando um pai leva um filho para comprar um tênis na loja de calçado, o pai não é maluco de falar, filho, escolhe o tênis que você quiser, porque não vai conseguir pagar, né? Mas o pai fala assim, filho, é um tênis, o valor é mais ou menos esse, né? Tem que ser útil para isso, quer dizer, você quer jogar bola, você quer ir para a escola. Ele define alguns critérios e o filho escolhe dentro daqueles critérios. Quem escolheu o tênis? As duas respostas estão certas. O pai e o filho. E é assim que Deus faz com a gente. E vai ser algo que ambos desejam. Então Deus dá responsabilidade, Deus dá privilégio de escolher. Ele não quer que você seja um boneco passivo, mas um pensante volitivo ativo. O que é um pensante volitivo ativo? É alguém que pensa, é alguém que tem vontade e é alguém que age. Mas dentro dos critérios que ele estabelece, de modo que dessa maneira, seguindo esse protocolo,
Aquele que você escolher, aquela que você escolher, vai ser aquele que Deus vai estar te dando. E olha que bonito isso. É igual o tênis. Pai e filho escolheram juntos, ambos participaram ativamente da escolha. Vai ser alguém que ele quer e ao mesmo tempo que você deseja. Isso nos torna ainda mais conscientes do quanto Deus é genial. Ele é genial. Ele nos dá esse privilégio de escolher alguém, né? E envolve você, então, ir atrás e procurar. Então, meu ponto aqui é muito além da paixão. Critérios infalíveis para escolher com quem se casar. Tendo isso em mente, o cônjuge ideal é uma dádiva celestial. Critérios infalíveis para você fazer essa escolha. Vamos direto ao ponto, direto ao texto. O primeiro critério é o critério que eu chamo do critério do temor. O primeiro critério que Deus estabelece é você escolher alguém que teme a Deus e anda em seus caminhos. Nós acabamos de ler em Provérbios que a esposa, o cônjuge é o bem, é bênção do Senhor. Então, só pode ser alguém que vem do Senhor. Só pode ser alguém que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Então, como é que, se eu quero receber uma bênção do Senhor como esposa, como marido, como é que eu vou procurar qualquer outra coisa senão um outro cristão fiel? Não tem como. Precisa ser alguém que teme o Deus da Bíblia. Alguém que teme o Deus da Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, é um capítulo em que Paulo responde várias perguntas dos crentes sobre casamento. Uma dessas perguntas, ele responde dizendo assim, ela fica livre para casar com quem quiser. Aqui no contexto específico é de uma mulher que está viúva, mas se aplica a todas as pessoas que pretendem se casar. Todas as pessoas que pretendem se casar e são crentes, elas são livres para casarem com quem quiser, vírgula, mas somente no Senhor. Então lembra do critério do tênis na loja? Está lá. Você escolhe, filho, mas tem que ser de até R$ 99,90. Tem que ser alguém no Senhor. Sabe o que esse versículo está nos mostrando, correlacionando com Provérbios? Provérbios está dizendo que o cônjuge é uma bênção do Senhor. Paulo está dizendo que tem que casar somente no Senhor. Crente casa com crente. Isso não é sugestão. Deus não está sugerindo, esse é o melhor caminho. Não, Deus está mandando. E se nós somos crentes, temos que estar habituados a viver uma vida em que Deus manda e nós obedecemos. Vou dar um exemplo, uma história bíblica sobre isso. Era uma vez uma mulher muito sábia, temente a Deus, forte, ousada, casada com um homem tolo, rude. Essa história está em 1 Samuel, nós não vamos ler a passagem, mas é a história de Abigail, casada com Nabal. E o Nabal fez uma lambança e se meteu com Davi, que era um baita de um guerreiro. Ele arrumou uma confusão danada e Davi, com uma certa justificativa, estava prestes a fazer uma loucura e acabar com a raça de Nabal. Ir para cima com arma mesmo, e passar a espada em Nabal, em todo mundo. Abigail impediu que Davi cometesse esse ataque vingativo. Era um ataque precipitado, era uma ação impensada de Nabal. Então o que nós vemos nessa mulher, eu estou resumindo a história, ela discerniu, ela entendeu, percebeu que Davi ia cometer um grande equívoco. Em primeiro lugar, Abigail alertou Davi, ela procurou Davi com coragem, com sabedoria, falou com ele. Ela foi oportuna e ela foi humilde. Ela enfrentou a ira de Davi com coragem. Uma mulher arrojada. Ela incentivou a Davi de uma maneira muito persuasiva a procurar a paz e não a vingança. E em tudo, essa mulher agiu com base na bênção de Deus. Você se lembra qual é o fim da história?
Abigail fica viúva. Nabal, Deus tira a vida dele, como um homem tolo, rude, absurdamente orgulhoso, arrogante e estúpido. E Abigail fica viúva e Davi se casa com ela. Uma mulher que era temente a Deus. E foi uma escolha acertada que Davi fez. Quando você compara Davi com Salomão, você percebe que Salomão escolheu esposas, já errado porque foi no plural. E ele escolheu esposas simplesmente que não temiam a Deus. E elas foram o pontapé inicial da ruína de Salomão. E em parte também do reino de Israel. Então você percebe que nessa história, Davi está olhando para alguém pelo critério principal, o critério do temor do Senhor. Ela é sábia, ela teme a Deus, ela leva a Deus a sério. E esse tem que ser o primeiro critério para a gente, para você escolher com quem se casar. Olha, você que já se casou, a tua tarefa não terminou. Primeiro, você tem que ser esse tipo de cônjuge e incentivar o seu cônjuge a ser assim, alguém que teme a Deus. Esse tem que ser a sua missão. Mas em segundo lugar, você que já casou, você precisa com urgência se colocar na brecha, como a gente diz no meio evangélico, né? Se colocar na lacuna, no lugar aqui de apoio dos solteiros. Porque muitas vezes o solteiro ele é cego. E parece que mais frequentemente ele é cego do que enxerga. Então o seu filho, sua filha, neto, neta, sobrinho, o jovem na igreja, seja lá quem for, não se cale. Isso não é algo bobo de se deixar passar. Nenhum pecado é bobo, né, que a gente deixa passar, mas muito menos esse, é coisa séria. Alertar, olha, escolhe alguém que teme a Deus. Primeiro critério, o cônjuge ideal, uma escolha, é uma dádiva celestial. Quando? Quando esse cônjuge é alguém temente a Deus. O segundo critério, que está conectado ao primeiro, é o critério da maturidade. Junto com o temor de Deus, precisa vir também a maturidade. Maturidade. O que eu quero dizer com maturidade? Uma pessoa que possua um padrão de maturidade cristã que levante você espiritualmente, coloque você espiritualmente para cima, que leve você a amadurecer na fé. De novo, eu recorro a essa passagem de Provérbios que disse que a esposa dada por Deus, o cônjuge dado por Deus, que é o bem, é bênção do Senhor. Então, se é bênção do Senhor, só pode ser alguém que vai inspirar pelo exemplo. Como é que vai ser uma bênção na minha vida se não vai me inspirar pelo exemplo, se não vai me motivar por palavras e atitudes? O que eu quero dizer com maturidade? Maturidade é o seguinte, é você envolvido com a igreja. Você vai começar a namorar e casar com um domingueiro? Sabe o que é um domingueiro? Que vai, o compromisso da pessoa se limita a ir algumas vezes de domingo na igreja. Você não, você está ali, comprometido com a igreja, abraçando ministérios, envolvido até o pescoço com a obra de Deus, vai na quarta-feira na igreja, trabalha de sábado, ajuda nas crianças e tal. E aí você está flertando com alguém que vai na igreja de domingo, assim, o padrão de maturidade não está casando. Percebe? É isso que eu quero dizer com maturidade. Você é dizimista, você ama dar o seu dinheiro na obra de Deus, você tem prazer nisso, ou pelo menos é o seu compromisso e você faz de bom grado. Você vai namorar e casar com um consumista que não dá nada, que não gosta, que contribui, vocês vão ter problema. Você tem um padrão de maturidade e aquela pessoa tem outro. Você ama, sonha, ou pelo menos deseja, se esforça para alcançar a vizinhança para Jesus. Você quer evangelizar, você quer fazer um trabalho social do seu bairro, você quer dar convite para teus amigos irem na igreja. E você começa a namorar com alguém que quer distância de todo mundo, não gosta nem de conversar com o vizinho, prefere ficar sozinho. Percebe padrões diferentes? Você espiritualmente é alguém que cultiva a sua fé, faz o seu tempo com Deus, faz sua oração. Você vai namorar com alguém que está mais preocupado com entretenimento, alguém que quase não ora, que gosta aí de ficar assistindo TV e não liga muito para buscar a presença de Deus. Vai ter problema, percebe?
Então, a gente volta à nossa memória aquela palavra de Paulo sobre jugo ou canga de animais, é muito aplicado para casamento entre crente e incrédulo, e com razão, né? Você não coloca uma canga de animais em animais diferentes, ou a canga quebra, ou o animal menor e mais fraco vai acabar determinando o andamento do serviço. Mas isso também se aplica a casamento entre cristãos. Existe jugo desigual entre cristãos. Os dois são crentes, mas a maturidade de um é muito diferente da maturidade do outro, e essa união não vai funcionar. Eu trago aqui para vocês como ilustração um casal fenomenal do Novo Testamento, você deve conhecer. Eu vou alistar as coisas aqui que esse casal fez junto na obra de Deus, justamente porque eles tinham um padrão de maturidade muito igual. E quando eu quero falar desse casal, eu já quero desafiar você casado. Agora, pensando em você, e você solteiro, um dia encontrar alguém que possa ter essas realizações com você. Mas você que é casado, quais são as suas conquistas como casal? Você que é casado, 1 ano, 3 anos, 10, 20, quais conquistas vocês têm juntos como casal? Tenta comparar com as conquistas de um casal da Bíblia chamado Áquila e Priscila. Já ouviram falar de Priscila e Áquila? Um casal proeminente, importante no livro de Atos, no Novo Testamento. Primeira coisa, a Bíblia vai contar que eles estavam morando em Corinto, cidade de Corinto, cidade populosa, e eles ofereceram hospedagem a um tal de missionário Paulo. Já começa por aí, né? Então o casal decidiu receber em casa, morando em casa, um missionário. Já é algo que não é muito comum, né? Algum casal aqui já fez isso? Eles decidiram abrigar um missionário e dividiu com esse missionário uma tarefa, um trabalho de renda, que era fazer tendas e pregar o evangelho. Já pensou se o Áquila topasse, mas a Priscila falava, negócio de missionário em casa? Aí ela ia começar a ver problema. O Paulo tem chulé, viu? O Áquila não está dando, não. Olha, ele não arruma a cama. Ih, a gente está perdendo a privacidade. O casal estava junto, estava unido. Vamos receber esse missionário na nossa casa. Vamos trabalhar com ele, vamos fazer a obra com ele. Não bastasse isso, o que aconteceu? Esse missionário resolveu fazer o quê? Fazer uma viagem missionária para Éfeso. Quem que ele leva junto? Priscila e Áquila. Para fazer a obra de Deus em Éfeso. Aí a Priscila fala assim, vamos para Éfeso trabalhar na obra de Deus. Áquila diz, não, estou afim não. Não, eles foram juntos fazer essa obra com Paulo. Os dois juntos se engajaram numa viagem missionária. Olha que critério interessante, que conquista interessante de um casal cristão. Hospedar um missionário, evangelizar, fazer uma viagem missionária. Estando em Éfeso, tinha um camarada lá em Éfeso que chamava Apolo, um grande pregador do evangelho. No entanto, ele não tinha um entendimento completo da palavra de Deus. Sabe o que Priscila e Áquila fizeram? Discipularam Apolo. De certo, eles recebiam Apolo em casa, ou se encontravam com ele de sexta-feira para comer uma pizza, ou a Priscila fazia lá um café, e toda semana, ou várias vezes na semana, eles sentavam juntos. Priscila e Áquila, o casal juntos, discipulavam Apolo. Apolo se tornou um pregador ainda mais poderoso da palavra de Deus. Veja quantas conquistas desse casal. Mais na frente na história, Paulo escreve uma carta aos Romanos, e na carta aos Romanos ele menciona Priscila e Áquila, e fala assim, eles são meus colaboradores em Cristo Jesus. E Paulo diz assim, é um mistério, a gente não sabe, Paulo só escreve assim, eles arriscaram a vida deles por mim. E em Romanos, o Paulo ainda diz assim, olha, Priscila e Áquila receberam uma igreja na casa deles. Imagina de novo se esse casal não tem o mesmo padrão de maturidade.
a igreja vai se reunir em casa domingo. O quê? Aquele bando de cristão, o jugo era igual, vamos receber juntos, é obra de Deus. Percebe? Maturidade igual de Priscila e Áquila. Eles eram anfitriões e eles eram líderes nessa igreja. E ainda lá em Timóteo, na segunda carta, Paulo, no final da carreira, envia saudações para o casal, comprovando que até o fim eles mantiveram o mesmo padrão de maturidade. Então, resumindo a história aqui, o que a gente viu que esse casal fez junto? Porque tinham maturidade semelhante. O que a gente viu? Hospedaram um missionário, se engajaram no trabalho evangelístico, fizeram uma viagem missionária para Éfeso. Em Éfeso, discipularam juntos Apolo. Depois acolheram a igreja na casa deles. Foram líderes da igreja, perseverando até o fim. Casais, quais são as conquistas que vocês têm obtido juntos no reino de Deus? Quantos jovens vocês têm discipulado? Quanto vocês têm abençoado a igreja como casal, a sua casa, os seus recursos, as suas atividades? Para casar bem, o cônjuge ideal é uma dádiva celestial nesse sentido. É alguém, e aí eu me dirijo aos solteiros, alguém que você olha e fala, antes de ir lá no cartório assinar o documento, antes de receber a bênção do pastor, você olha para o pretendente e diz, você topa fazer uma viagem missionária? Você, como eu, topa servir na igreja? E olha, os jovens mais jovenzinhos, pelo amor de Deus, não existe namorico no vocabulário de um jovem adolescente crente. Porque o namorico nega tudo isso que eu estou falando aqui. O que é o namorico? É você se engraçar com alguém, querer ficar, dar uns amassos. Isso é coisa do diabo para destruir sua vida. Cai fora. Jovenzinho, jovenzinha, não existe isso no vocabulário de crente. O jovenzinho, adolescente, se guarda até ser maduro para encontrar alguém e receber alguém de Deus, um cônjuge que seja uma dádiva celestial, que seja duas coisas que a gente viu aqui já hoje. Primeiro, alguém que tem o quê? Temor. Segundo, tem o quê? Maturidade. Quem é o nosso exemplo de temor? Abigail. Quem é o nosso exemplo de maturidade? Priscila e Áquila. Vamos seguir. Terceiro critério. Se, e de novo eu me reporto ao texto de Provérbios 18, 22. Se o cônjuge ideal é uma dádiva celestial, se quem acha uma esposa acha o bem, achou um favor do Senhor, essa dádiva de Deus acontece através de um terceiro critério, que é o critério do conselho. Aconselhamento, bons conselhos, seguir conselhos de pessoas sábias. Por quê? Porque quando a gente ouve apenas o próprio coração, a gente não está ouvindo a voz de Deus. Mas Deus não fala no nosso coração? Fala, mas não só através do nosso coração. E se você só quer ouvir a voz de Deus, o seu sentimentozinho do seu coração, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Porque Deus faz questão, é o método dele, ele decidiu. Ele faz questão de falar através de pessoas sábias. Você não tem a plena instrução de Deus para a sua vida sem ouvir pessoas sábias em qualquer área. Criação de filhos, vida profissional, casamento, finanças, todas as áreas. Você quer a direção de Deus? Deus fala no seu coração? Fala. Deus fala pela Bíblia? Fala. Mas Deus faz questão de falar através de bons conselheiros. E esse é o terceiro critério infalível para encontrar o cônjuge ideal. É ouvir conselhos. E é claro, de preferência antes de formalizar o namoro. Vira e mexe, né? 110% das vezes que os jovens começam a namorar, eles começam a namorar primeiro e avisa depois. Já começou errado. 110%. Começou errado. Pergunta antes, olha, estou olhando para fulana ali, viu? Da hora, hein? O que você acha?
Vai pedir conselho, é isso aí. Pô, tem uma menina, a hora, ela é assim, assim, assado, qual a tua opinião? E é claro que você vai procurar esse conselho com gente madura, com gente crente. Não precisa ser o seu pastor. Você fala, não, o pastor é muito difícil, pastor não consigo, né, buscar conselho. Pega o conselho de um irmão maduro que você se sente mais confortável. Mas pode falar comigo também, eu não mordo não. Depois que começa a namorar, rapidamente começa um processo que vai ficando cada vez mais difícil terminar. Envolvimento, salvo, né, as exceções aí, os problemas que acontecem, via de regra, o envolvimento afetivo, o envolvimento emocional, o envolvimento psicológico, familiar, vai crescendo, crescendo. Às vezes, um ou o outro, ou ambos constatam que não dá para casar, mas o envolvimento é tão grande, foram até para vias de fato, estão até tendo contato físico em exagero, não conseguem mais terminar. Ultrapassaram o critério dos conselhos. Você tem que ouvir o conselho a respeito de quem é o seu pretendente. Agora, ouvir e seguir. Mas não é só sobre o teu pretendente, principalmente sobre você. Às vezes a gente fala assim, vai ouvir conselho. Bom, o que você acha de eu namorar fulana de tal? Muitas vezes o conselheiro tem mais ajuda para dar para você do que sobre fulano de tal. E muitas vezes é disso que a gente foge. E muitas vezes o jovem está escolhendo alguém que não deveria escolher, e o problema não está na pessoa que ele está escolhendo, o problema está nela, porque ela está escolhendo a pessoa errada e ela precisa de conselho. Então quem tem que ser aconselhado é você. E você tem que admitir isso. E o que está em jogo não é um emprego, tá? O que está em jogo não é uma formação acadêmica. O que está em jogo é a coisa mais séria da vida de uma pessoa. É a escolha de alguém com quem eu vou dividir a minha vida. Tem coisa mais séria do que isso? Isso é a coisa mais importante. É aquilo que a gente mais tem que procurar fazer bem feito, debaixo de oração, debaixo do temor do Senhor, da direção do nosso Senhor. E vocês casados, ou que já foram casados, que temem a Deus, que sabem das coisas, se posicionem como bons conselheiros, não se omitam, se ofereçam, sejam proativos. A igreja ela precisa ter casados, que chega no jovem, que pretende namorar, está namorando, e fala, escuta, vem aqui, deixa eu contar umas coisas para você. Para esclarecer como é que é a realidade, deixa eu te orientar. Deus não quer que você cuide só da sua vidinha conjugal, não. Deus quer que você seja bênção na vida dos mais novos, discipulando eles, orientando eles, fazendo perguntas para eles e tudo mais, sendo conselheiros, porque esse é o terceiro critério para encontrar um cônjuge que seja uma dádiva celestial. É o critério do conselho. E eu vou para o último. São 4. E o quarto critério infalível é a completude. Você quer encontrar alguém que seja uma dádiva de Deus, você primeiro precisa estar completo em Cristo. Você primeiro precisa estar plenamente satisfeito em Cristo. Não pode ser alguém que está desesperado, precisando de alguém para ser feliz. Muito cuidado. Porque o abençoador tem que estar acima da bênção. Vou repetir. Se Provérbios 18, 22 diz que a esposa ou o marido é uma bênção do Senhor, é uma bênção do Senhor, não é o próprio Senhor. Está claro isso? O casamento é um grande bem? Amém. Mas não é o bem supremo. Quando o casamento se torna o bem supremo, ele se torna um ídolo altamente destrutivo. Outro dia eu estava conversando com um amigo, desses apaixonados, cegamente apaixonados, e a pretendente dele lá estava falando pelos cotovelos, estava agindo de uma forma até meio assim, sabe,
inadequada, e ele falou, essa mulherada, né, não sei o que e tal, mas a gente não vive sem elas. Você percebe? Uma coisa tão simples, isso não é o fim do mundo, mas tem uma coisinha por trás. Quer dizer, ele está vendo, ele está apaixonado por alguém, mas a paixão cega, e colocar aquela mulher no pedestal impede até mesmo que ele enxergue aonde ela precisa crescer. Porque ele não está completo em Cristo. Ela é um ídolo. Então veja, quando a gente idolatra o cônjuge, e isso vale para casado também, qual o problema? Olha o efeito cascata, segue o raciocínio comigo. Em primeiro lugar, óbvio, é um ato de traição contra Deus, ok? Quando eu não estou completo em Cristo e idolatro o cônjuge, isso é um ato de traição contra Deus. Por quê? Porque Ele disse que é a única fonte de água viva. E aí eu escolho outra fonte, eu estou virando as costas para Deus. Segundo, isso me leva à insatisfação contínua, porque nada substitui a contento o papel que só Deus ocupa na nossa vida. Então eu traio a Deus, eu entro num estado de insatisfação contínua, eu jogo em terceiro lugar uma sobrecarga no cônjuge, um peso que ele não pode carregar, uma função que só Deus pode cumprir. E aí entra a decepção conjugal. Em quarto lugar, eu me decepciono, ele ou ela se decepciona comigo. E em quinto lugar, o propósito do casamento acaba sendo deturpado, a dinâmica da relação acaba se tornando corrompida, deixa de ser uma relação de mutualidade, de duas pessoas juntas servindo ao mesmo Deus, deixa de ser essa relação de mutualidade e se torna uma relação utilitarista, de consumo. Eu quero isso de você, você quer isso de mim, um quer sugar do outro, aquilo que só Deus pode nos conceder. Bagunça tudo. E aí entra esse exemplo que eu dei, desse meu amigo, que disse, mas a gente não vive sem elas. Quer dizer, você nem consegue confrontar ou orientar o cônjuge. Por quê? Porque ele é o teu ídolo. E com o teu ídolo você não mexe. Percebe? Você não consegue falar, você não consegue refutar, você não consegue criticar em amor. Por quê? Porque é o teu ídolo. Então, é preciso estar completo em Cristo. Eu estou bem sozinho. Eu consigo viver bem, alegre e feliz, sem um namorado, sem uma namorada, sem um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa. Eu estou bem. E então, porque eu estou bem no Senhor, eu quero estar ainda melhor no Senhor e para o Senhor me casando. Convenhamos, é assim que pensa a maioria das pessoas crentes? Não é. A maioria das pessoas crentes pensa em se casar porque acha que é ali que está a minha felicidade. E aí descobre que não é. Casamento acaba sendo algo ainda mais frustrante, difícil ou complicado do que a solteirice. Não é? Então, o quarto critério é: esteja completo em Cristo. O que é que eu faço se eu já casei e eu não segui? Essa é uma pergunta importante, esses critérios. Eu não procurei alguém temente a Deus, não procurei alguém maduro, eu não ouvi conselhos e eu não busquei estar completo em Cristo primeiro. Busque essas coisas agora. Com o casamento que você tem, não desfaça, você não tem essa opção. Fique no seu casamento. E seja alguém que teme a Deus, alguém que é maduro, alguém que é completo em Cristo, alguém que segue conselhos e segue em frente e procura influenciar o seu cônjuge nessa direção, porque o cônjuge ideal é uma dádiva celestial. Eu quero encerrar essa mensagem, e não somente essa mensagem, mas essa série de provérbios sobre casamento, dizendo o seguinte, e esse aqui é o ponto final dessa série: casamento é para pessoas corajosas. Você achou que eu ia falar malucas, né? Não. Casamento é para pessoas corajosas. Eu acho que o casamento
exige mais coragem do que a profissão mais arriscada do mundo. Diz que tem uma profissão arriscada lá de pescar, não sei aonde, lá no Ártico Polar, lá, que é a profissão mais perigosa do mundo. Casamento precisa de mais coragem. Para casar de verdade, requer coragem. Provérbios 31:10 diz o seguinte. Por que eu estou dizendo que casamento é para pessoas corajosas? Provérbios 31:10 diz assim, olha... Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de joias finas. Eu quero destacar essa palavra virtuosa. A gente sabe que virtuosa significa uma pessoa cheia de virtudes. Ela tem a sabedoria de Deus, o temor de Deus. Mas essa palavra virtuoso se refere também, olha que interessante, à valentia de um guerreiro do mundo antigo. Um soldado do mundo antigo, valente. É como se o autor estivesse dizendo assim, ó, mulher valente, cônjuge valente, quem achará? Casamento requer coragem para investir na vida dois. É só você se lembrar de tudo que a gente viu, ou um pouco do que a gente viu nos domingos anteriores. O que o casamento é? É uma aliança inquebrável, tem que ter coragem para você manter uma aliança e não quebrar essa aliança. Não é qualquer um. O que a gente viu? Que casamento é um romance que tem que perseverar. Requer coragem. A gente viu que casamento é uma relação de instrução mútua. E instruir um ao outro é fácil? É gostoso? Tranquilinho? Tem que ter coragem. Casamento é uma relação de amizade que você aprofunda mediante o compromisso mútuo. Tem que ter coragem para ser um amigo assim. Uma relação de cobrança, de repreensão. Uma relação em que você se arrepende, pede perdão. Está disposto a perdoar tantas vezes quanto for necessário. É por isso que o autor está dizendo, quem achará? Se houver tal pessoa, essa pessoa é de grande valor, é um artigo raro e valioso. Nada é mais precioso nesse mundo do que um cônjuge que tenha coragem de levar o casamento a sério, de levar Deus a sério na vida conjugal. O que a gente mais vê hoje em dia nos casamentos? Cônjuges covardes. Cuidado, será que você está sendo um cônjuge covarde? Será você um cônjuge covarde? Não quer pagar o preço de viver os princípios do casamento no seu lar? O cônjuge covarde é aquele que prefere desistir na hora do aperto do que lutar para restaurar e fortalecer a relação. Que tipo de cônjuge é você hoje? Você que pretende ser cônjuge, que tipo de cônjuge você pretende ser? É preciso mais coragem e grandeza de espírito para obedecer a Deus fielmente em qualquer área, inclusive no casamento. Você tem que ser mais corajoso e ter mais grandeza de espírito para obedecer a Deus do que para comandar um exército. Peça ajuda e poder do alto para isso. O cônjuge ideal é uma dádiva celestial e isso é para pessoas corajosas. Quero orar com você hoje. E convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus e vamos colocar em oração os casamentos da nossa igreja, não só aqui da Fonte Morungaba, mas os casamentos da igreja de Jesus Cristo no mundo. No mundo todo. O inimigo tem semeado tantas mentiras acerca do casamento e muitas igrejas estão sendo prejudicadas por isso. E nós, conosco, não é diferente. Essas ideias erradas, esses enganos, essas tentações se achegam a nós. O diabo quer destruir casamento. O diabo não quer que casamento aconteça. E nós vamos orar agora. Porque nós sabemos que o cônjuge ideal é sim uma dádiva celestial. Você jovem, tome essa palavra como uma palavra de Deus para você. Você pode e deve ser feliz sozinho. Mas é bom casar, porque Deus disse que é bom. E Deus, se esse é o seu plano, Ele tem sim um propósito maravilhoso para você. Desde que você agarre isso. Eu quero alguém que tema o Senhor,
Eu quero alguém que seja maduro. Eu quero alguém que eu encontre através de conselhos sábios. Eu quero alguém que possa caminhar comigo numa vida em que nós somos completos em Cristo Jesus. Vamos falar com o Senhor. Deus, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelo teu plano, pelo teu propósito, que não é destruído, ele não é derrubado diante das artimanhas deste mundo. Este mundo é vil, Senhor, este mundo é inútil, este mundo está padecendo nas garras do maligno porque virou as costas para o Senhor. Mas esse mundo não pode derrubar os teus propósitos, não pode invalidar a tua palavra, a tua verdade, ela prevalecerá. Que assim seja, ó Deus, em nossos casamentos. Vejamos os nossos matrimônios como dádiva do Senhor, como bênção do Senhor, como algo valioso que merece e requer todo o nosso engajamento, todo o nosso comprometimento. E que os nossos casamentos, ao invés de serem campos de batalha, sejam, na verdade, campos de ação missionária. Os nossos casamentos, ao invés de serem lugares de dificuldade, atrito e crise, que eles sejam, Senhor, ambientes onde o amor floresce, o respeito, o perdão, o temor do Senhor, a presença do Teu Espírito marque presença nesses lares e eles sejam então frutíferos neste mundo, na vida dos filhos, na vida de familiares, na vida das nossas vizinhanças e do nosso mundo. Pedimos isso, ó Deus, ao Senhor, encarecidamente, confiando que o Senhor atenderá esta nossa oração. Em nome de Jesus, o Salvador, que oramos. Amém.